Agora me responde uma coisa. Você já parou para pensar como seria a sua vida se tivesse nascido mulher, mas não aqui, num lugar onde ela não pode rir alto, nem sair sozinha? Onde dizer não pode virar um problema sério. Imagina ter que pedir permissão até para o próprio filho para sair de casa? Ou ser proibida de estudar só por ter nascido com o corpo errado. Parece exagero, né? Mas não é. Hoje, você vai descobrir como é ser mulher em alguns dos lugares mais absurdos do planeta. E não adianta dizer, isso não me afeta. Porque no final você vai perceber, afeta sim. E muito. 10. Arábia Saudita. A Arábia Saudita é um dos países mais ricos do mundo. Mas quando o assunto é liberdade para a mulher, a realidade ainda é outra. Até 2018, mulher não podia nem dirigir. Até 2019, não podia tirar passaporte, viajar sozinha, estudar fora ou trabalhar sem a autorização de um homem. Esse homem podia ser o pai, o irmão ou até o filho. Era o tal do guardião, que decidia quase tudo por ela. Hoje, algumas regras mudaram, mas o sistema de tutela masculina ainda funciona, só que de forma mais discreta. Na prática, a mulher continua sendo controlada. E se ela questiona, aí vem a punição. Foi o que aconteceu com Lujan Al-Hatlou, uma ativista que ficou famosa no país. Em 2018, ela tentou dirigir até a fronteira com os Emirados Árabes. Só isso. Acabou sendo presa por quase 3 anos. Segundo a Anistia Internacional, ela passou por tortura psicológica, isolamento e interrogatórios pesados. Hoje, mesmo solta, ainda não pode sair do país, usar redes sociais ou dar entrevistas. E ela não foi a única. Outras mulheres também foram presas por pedir coisas básicas, como o direito de estudar ou sair de casa sozinha. O governo saudita até tenta passar uma imagem de país moderno. Shows internacionais, mulheres em estádios, novas leis. Mas tudo vem com vigilância, limite e controle. Segundo a Human Rights Watch, as leis de família e trabalho ainda dão vantagens quase totais aos homens. Em um processo judicial, por exemplo, o depoimento de uma mulher vale metade do de um homem. Ou seja, a maquiagem mudou, mas a estrutura continua a mesma. Na Arábia Saudita, a mulher pode até andar sozinha, mas alguém ainda manda em cada passo. 9. Índia. A Índia é um país cheio de contrastes. É onde se cultuam deusas, mas se ignora mulheres de verdade. É onde você vê tecnologia de ponta, foguetes lançados ao espaço e, ao mesmo tempo, meninas sendo forçadas a casar aos 13, agressões em grupo e punições chamadas de crimes de honra acontecendo toda semana. Segundo o National Crime Records Bureau, mais de 31 mil casos de violência contra mulheres foram registrados só em 2021. Isso dá uma média de mais de 85 por dia. E esses são só os casos denunciados. Mas o problema não é só a violência. É a cultura de impunidade. Muitos agressores são protegidos por influência política ou simplesmente ignorados porque a vítima é mulher e pobre. Um dos casos mais brutais aconteceu em dezembro de 2012, em Nova Delhi. Jyoti Singh, uma estudante de 23 anos, pegou um ônibus à noite com um amigo e, dentro do veículo, foi atacada por um grupo de homens. Ela foi abandonada em estado gravíssimo e não resistiu dias depois no hospital. O caso gerou protestos em massa no país inteiro e até fora dele. Só assim o governo criou leis mais duras contra esse tipo de crime. Mas a pergunta que fica é: por que sempre precisa uma tragédia para algo mudar? Hoje, ainda há casamentos forçados, exploração de meninas e casos de interrupções seletivas de gestação por preferência de gênero. Sim, isso mesmo que você ouviu. Em zonas rurais, muitas mulheres não podem andar sozinhas, falar alto ou sequer estudar. Tem lugar onde elas precisam caminhar quilômetros no escuro só para encontrar um banheiro. E não pense que isso é exclusividade de vilarejo, não. Grandes cidades como Mumbai e Nova Delhi também registram números alarmantes de abuso. A Índia é um país gigante, complexo, com avanços importantes,
Mas para muita mulher, o lugar onde ela nasce define o quanto ela vai poder viver. 8. Paquistão. No Paquistão, o perigo não está só nas ruas, está dentro de casa. Por lá, ainda acontecem punições chamadas de crimes de honra, onde o próprio pai, irmão ou marido pune uma mulher por envergonhar a família. E o que pode ser considerado desonra? Sorrir na rua, usar uma roupa considerada provocante, gravar um vídeo dançando, ou simplesmente dizer não a um casamento arranjado. Segundo a Human Rights Commission of Pakistan, mais de 1.000 mulheres são vítimas desse tipo de prática todos os anos. E o mais preocupante, muitos casos nem chegam aos tribunais. A lei do país permite que a família da vítima perdoe o agressor, o que na prática significa que quem comete esse tipo de crime muitas vezes não é punido. Um dos casos que mais chocou o país foi o da influenciadora Candiel Baloch. Ela era jovem, moderna, falava abertamente sobre independência feminina, o que incomodava muita gente. Em 2016, acabou sendo atacada pelo próprio irmão, que disse que ela estava envergonhando a família. Ele foi preso, mas libertado depois de alguns anos. O caso expôs uma realidade que afeta milhões de mulheres, meninas que são forçadas a casar com homens muito mais velhos, mulheres que enfrentam barreiras para estudar, receber atendimento médico ou buscar proteção quando sofrem abusos. E isso tudo acontece num país que tem mulheres no parlamento. Mulheres advogadas, médicas, jornalistas, mas ao mesmo tempo tem milhões vivendo em silêncio, entre medo, controle e impunidade. 7. Chad. O Chad é um dos países mais pobres do mundo. E para a mulher, é também um dos mais difíceis de se viver. Aqui, ser menina muitas vezes significa parar de sonhar cedo. Enquanto em outros lugares a preocupação é passar no vestibular, no Chad, muitas garotas ainda são entregues para o casamento, muito jovens. Segundo a Unicef, mais de 65% das meninas se casam antes dos 15 anos. Em algumas regiões, isso acontece ainda mais cedo. Ou seja, a infância termina antes mesmo de começar. O motivo? Tradições antigas, pobreza extrema e falta quase total de acesso à educação. A maioria dessas meninas abandona a escola ainda no ensino fundamental ou nem chega a estudar. No interior do país, o ensino médio feminino é quase uma lenda. Tem vilarejo onde não existe banheiro para meninas, nem professora, nem caderno. E o que acontece depois do casamento? Muitas já assumem responsabilidades de adultas logo cedo. Cuidam da casa, viram mães, ainda sem estrutura, sem apoio, sem preparo físico ou emocional. O resultado? Altas taxas de complicações na saúde, abandono social e falta total de oportunidades. Um caso emblemático foi o da jovem Engambai, de apenas 13 anos, que foi prometida a um homem muito mais velho. Ela tentou fugir, mas foi levada de volta para casa. Sua história só ganhou visibilidade porque uma ONG internacional entrou no caso. Mas essa ainda é a exceção. A maioria dessas meninas segue invisível. Segundo o UNFPA, o Chad tem uma das piores classificações do mundo em saúde reprodutiva e educação feminina. E o mais preocupante? Não existem políticas públicas estruturadas para mudar essa realidade. Falta tudo: escola, transporte, informação. E onde não tem nada, quem mais sofre sempre são as meninas. 7. Sudão. No Sudão, ser mulher é viver com medo de tudo, da roupa, da rua, da guerra e até da própria voz. Por muito tempo, o país foi governado sob uma lei islâmica extremamente rígida, onde mulheres podiam ser presas só por usar calça. Sim, calça jeans. E isso ainda acontece em algumas regiões, mesmo depois da queda do antigo regime. A repressão vai além da roupa. Segundo a Human Rights Watch, mulheres sudanesas podem ser presas por conduta indecente, que pode significar qualquer coisa: rir alto, sair desacompanhada, postar uma foto ou participar de um protesto. E quando protestam,
são silenciadas ou alvo de violência. Durante as manifestações de 2019 contra o governo ditatorial, muitas mulheres foram atacadas, perseguidas ou sofreram agressões por forças de segurança. Mesmo assim, elas estavam lá, na linha de frente. Um dos símbolos dessa luta foi Alaa Salah, uma jovem estudante que viralizou em uma imagem icônica. De pé sobre um carro, de vestido branco, gritando contra o regime diante de uma multidão. Ela virou a Dama de Branco, a voz de milhares de mulheres sudanesas que, mesmo sem direitos, se recusaram a se calar. Mas o pior viria depois. Com os novos conflitos armados no país, muitas dessas mulheres agora vivem entre tiros, abusos e deslocamento forçado. Segundo a ONU, em áreas controladas por milícias, relatos de violação a mulheres, sequestro e casamento forçado aumentaram drasticamente. O Sudão tem uma das maiores taxas de mutilação genital feminina no mundo. É um procedimento tradicional, feito em meninas ainda pequenas e que deixa marcas para o resto da vida. Segundo a ONU, mais de 86% das mulheres entre 15 e 49 anos no país passaram por isso. É dor, é trauma e é silêncio. Passado de mãe para filha, como se fosse parte do destino. E enquanto o mundo finge que não vê, tem mulher lutando pela própria dignidade todos os dias, com risco real de morrer só por existir. 5. República Democrática do Congo. Na República Democrática do Congo, ser mulher é como viver numa zona de guerra, não por causa de bombas ou tiroteios, mas pelo próprio corpo. Aqui, a violência contra mulheres é usada como estratégia de controle e dominação. Milícias armadas invadem vilarejos, atacam comunidades e espalham o terror usando o medo como arma principal. Segundo a ONU, os casos de violência sexual são tão frequentes que o país já foi apelidado de capital mundial dos abusos. E mesmo em tempos de paz, os ataques continuam. Em áreas rurais, milhares de meninas vivem sem qualquer apoio médico, psicológico ou jurídico. Sofrem em silêncio e muitas vezes são deixadas para trás. Mas em meio a tanta tragédia, surgiu um nome que virou símbolo de resistência. Denis Mukwege, um médico ginecologista que fundou o Hospital Panzi. Ele já atendeu mais de 50 mil mulheres em situação de extrema vulnerabilidade. E por esse trabalho, recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 2018. Mas o mais chocante, ele vive sob ameaça simplesmente por fazer o que o Estado deveria estar fazendo: cuidar e dar voz às vítimas. Além disso, o Congo enfrenta taxas altíssimas de casamento infantil, falta de acesso a métodos de proteção reprodutiva e leis extremamente frágeis quando se trata de proteger mulheres. E quando tudo isso se junta, pobreza extrema, corrupção, instabilidade política, conflitos armados, o resultado é um país onde milhões de mulheres vivem com medo de sair de casa ou de simplesmente existir. 4. Somália. Na Somália, não é a guerra que mais marca uma mulher, é a tesoura. Mais de 98% das meninas somalis são submetidas a procedimentos tradicionais nocivos que afetam os órgãos genitais femininos. Isso mesmo, 98%. É quase todas. E o mais cruel? Muitas vezes, quem faz o procedimento é a própria família. Com uma lâmina velha, sem anestesia, sem higiene. Aos 6, 7 ou 8 anos de idade. Tudo em nome da tradição. Tudo para manter a honra da menina. Como se tirar o direito de sentir prazer fosse garantir que ela vai se comportar no futuro. E isso não é só trauma físico. É dor para a vida inteira, infecções constantes, dificuldade para urinar, menstruar, engravidar, dar à luz. Isso quando sobrevive. Além disso, a Somália tem leis extremamente frágeis ou inexistentes para proteger as mulheres. Não há punição clara para a violência doméstica. Não existe rede pública de apoio para vítimas. E denunciar um agressor pode colocar a própria vida em risco. Segundo a ONU Mulheres, a Somália está entre os 5 países mais perigosos do mundo para nascer mulher.
E mesmo assim, tem gente resistindo. A ativista Ifra Ahmed, por exemplo, passou por esse procedimento ainda criança. Conseguiu fugir do país aos 15 anos e hoje lidera uma organização que luta pelo fim dessa prática. Mas até hoje, ela recebe ameaças, só por tentar proteger meninas. Na Somália, tradição virou desculpa para a crueldade. E o silêncio é passado de mãe para filha, junto com a dor. 3. Irã. No Irã, a roupa que uma mulher usa pode definir se ela vai para casa ou para a delegacia. A chamada polícia da moralidade patrulha as ruas fiscalizando o comportamento feminino. Se o véu estiver mal colocado, se aparecer parte do cabelo ou se a roupa for considerada ocidental demais, a mulher pode ser detida. E não é exagero. Em setembro de 2022, o mundo inteiro se chocou com o caso de Mahsa Amini, uma jovem de 22 anos que foi detida por não estar usando o véu da forma considerada correta pelas autoridades. Segundo testemunhas, ela foi agredida e poucos dias depois faleceu sob custódia. O caso provocou uma onda de indignação. Milhares de mulheres foram às ruas, algumas tirando o hijab em público, cortando o cabelo, enfrentando soldados com o rosto descoberto. Foi o maior levante feminino no Irã desde a Revolução Islâmica de 1979. Mas a resposta do governo foi dura. Centenas de manifestantes foram detidas. Muitas ainda estão desaparecidas ou seguem presas sem julgamento. Segundo a Anistia Internacional, há relatos de punições severas contra quem se manifesta, inclusive jovens. E o problema vai muito além do véu. As mulheres no Irã enfrentam leis que dão menos peso ao testemunho feminino nos tribunais, restrições para sair do país sem permissão do marido, diferença na idade mínima legal para casamento, onde meninas podem se casar ainda na adolescência, e punições por comportamento inadequado. Mesmo assim, as iranianas continuam lutando. A frase que virou símbolo da resistência no país foi: mulher, vida, liberdade. Simples. Mas lá dentro, dizer isso em voz alta pode custar muito. 2. Iêmen. No Iêmen, muita menina não tem infância. Tem casamento. De acordo com a Unicef, mais de 30% das meninas iemenitas se casam antes dos 15 anos. Sim, você ouviu certo, antes dos 15. E há registros de casos ainda mais precoces. Mas isso não acontece por escolha delas. Acontece por causa da pobreza extrema, da tradição, ou simplesmente pelo desespero de algumas famílias. E o que essa menina perde? Tudo! Ela sai da escola, deixa os brinquedos e entra numa vida de responsabilidades, obrigações e riscos para a saúde. O corpo não está preparado, mas ninguém pergunta. E a lei? Não existe uma idade mínima nacional para casamento. Cada região decide. Ou seja, se o pai concordar, a menina pode ser entregue e ponto. Mas o que agrava tudo isso é a guerra civil que destrói o país desde 2014. Fome, miséria, falta de hospitais, de educação, de direitos. É o cenário perfeito para apagar as mulheres. Um caso que chamou a atenção do mundo foi o de Nujud Ali. Ela foi forçada a casar com um homem de 30 anos quando tinha só 10. Ela fugiu e, sozinha, foi até um tribunal e pediu divórcio. Conseguiu, mas virou exceção, porque a maioria das meninas continua presa. O Iêmen também tem uma das maiores taxas de mortalidade materna entre adolescentes, porque elas engravidam cedo, sem estrutura, sem apoio médico e muitas vezes sem sobreviver. Enquanto isso, o mundo inteiro evolui. Mas no Iêmen, tem menina sendo chamada de esposa antes de aprender a ler. 1. Afeganistão. O Talibã voltou ao poder em 2021. E com ele, o Afeganistão voltou para o século VII. Em poucos meses, mulheres foram proibidas de estudar, trabalhar, sair de casa sozinhas ou aparecer em público sem o corpo totalmente coberto. Meninas acima da 6ª série foram banidas das escolas. Universidades fecharam as portas para elas.
E quem desobedece sofre punições severas. Algumas simplesmente desaparecem. Segundo a ONU, o Afeganistão é hoje o pior país do mundo para ser mulher. Não tem direito, não tem voz, não tem futuro. E não é exagero. Jornalistas mulheres foram demitidas. Ativistas sumiram. Mães solteiras perderam a guarda dos filhos. E até funcionárias da saúde, que salvavam vidas, foram retiradas dos hospitais. A justificativa do Talibã? Moralidade islâmica. Mas na prática é controle. É medo, é apagamento. Um exemplo disso é Zarifa Ghafari, a primeira mulher prefeita de uma cidade no Afeganistão. Ela sofreu atentados, foi perseguida, ameaçada de morte e teve que fugir do país quando o Talibã voltou. Ela mesma disse: "Se eu ficasse, eles me matariam, não pelo que eu fiz, mas pelo que eu sou." Hoje, no Afeganistão, mulher não pode estudar, não pode trabalhar, não pode mostrar o rosto e, em muitos casos, nem sonhar. Elas vivem escondidas, encapuzadas, silenciadas. O Talibã diz que está protegendo a moral. Mas o que está fazendo é enterrando o futuro de metade do país. Você reparou o que há em comum em quase todos esses países da lista? Sim, o Islã, a religião muçulmana. Mas calma, não é sobre fé. É sobre como ela é usada para controlar mulheres. Na cultura ocidental, a mulher tem escolha. Quer estudar? Vai. Quer trabalhar? Vai. Quer casar ou ficar solteira? É decisão dela. Pode andar sozinha, usar a roupa que quiser, falar o que pensa. Ela manda na própria vida. Agora tenta fazer isso em países com leis baseadas em interpretações radicais do Islã. A mulher pode sair de casa só com autorização. Pode mostrar o rosto, rir alto, jogar futebol, andar com um homem que não é da família? Não, não e não. E se for abusada? Muitas vezes é ela que leva a culpa. Lá, a mulher não é vista como gente, é vista como posse, como uma coisa que o homem controla. E o pior? Essa mentalidade está chegando na Europa. Nas últimas décadas, vários países europeus abriram as fronteiras. Receberam milhões de imigrantes de culturas completamente diferentes. Mas esqueceram de exigir algo básico: respeito à cultura local. Resultado? Choque cultural, direto, violento e crescente. Quer um exemplo? Colônia, Alemanha, Réveillon de 2015. Mais de 1.000 mulheres foram abusadas por grupos organizados. Na rua, no meio da festa. E tem mais. Bairros inteiros de Paris, Bruxelas e Estocolmo viraram zonas paralelas, onde a lei ainda existe no papel, mas nas ruas quem manda são os códigos deles. Mulheres foram agredidas por usarem saia. Jovens foram assediadas por não se comportarem. Festas, bares e shows passaram a ser evitados. Pelo medo, pela tensão, pela opressão. E sabe o que acontece com quem denuncia isso? É chamado de xenofóbico ou de intolerante. Mas espera aí. Tolerar quem odeia a liberdade é defender a liberdade? Aceitar a intolerância é ser evoluído? A verdade é simples. Não dá para proteger direitos abaixando a cabeça para quem quer destruí-los. Abrir fronteiras sem exigir integração é abrir mão do futuro. É deixar o opressor entrar e mandar a liberdade calar a boca. E agora eu quero saber de você. O que você acha de tudo isso? Faz sentido? Te chocou? Você já tinha reparado? Comenta aí embaixo. Eu tô de olho. Obrigado de verdade por ter ficado até aqui. E não sai sem ver esse vídeo que tá aparecendo na tela agora. Você vai se surpreender ainda mais. Valeu, galera. Até a próxima.